Seja bem-vindo à última emissão do programa 70 vezes 7 de 2024. A menos de 3 dias de nos despedirmos deste ano, passamos em revista os últimos 12 meses, destacando 5 acontecimentos que marcaram a atualidade. Infelizmente, houve um tema que dominou a atenção mediática ao longo de todo o 2024 e pelo qual começamos. Falo da guerra, presente em diversas geografias do globo, que continua a matar inocentes e a deixar um rasto de destruição. Tensões e lutas de poder que analisamos a partir de agora com a diretora do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, Mónica Dias, a quem agradeço por ter aceitado o nosso convite. Iniciámos este ano com 2 conflitos mundiais, a guerra na Ucrânia, que assinalou o 3º aniversário, e outra no Médio Oriente, entre Israel e Hamas. Pergunto-lhe, entre estes 2 conflitos que ganharam outras proporções, nomeadamente no Médio Oriente, com a invasão do Líbano e ataques ao Irão, onde é que fica a paz no meio de tudo isto? É muito importante focarmos precisamente a paz. Os nossos olhares, e sobretudo também da comunicação social, estão geralmente sempre focados na guerra. E isso já é o princípio de um grande erro. Nós temos que procurar, mesmo através de todas as dificuldades, pontos para construir a paz, para a construção da paz. E esta paz tem que ser uma paz justa e tem que ser uma paz também sustentável. Ou seja, temos que conseguir que haja negociações, que haja mediadores para esta paz, mas que estes mediadores sejam sérios. Não podemos esquecer que, por exemplo, no caso da Ucrânia, se trata de uma guerra de invasão, de quebra total das leis internacionais e também daquilo que está estabelecido, que é o respeito pelas fronteiras de um Estado soberano, que é a Ucrânia. Portanto, trata-se de um assalto terrível e cruel sobre estas fronteiras e sobre a população da Ucrânia, que sofre muito. E, portanto, obviamente que o nosso objetivo tem que ser alcançar a paz. No entanto, não pode ser uma paz falsa, não pode ser um acordo ou um simples cessar-fogo que depois seja a base para daqui a mais de 2 anos se tentar engolir, agredir mais uma vez o povo ucraniano ou também outros povos que se situam na fronteira da Rússia. E, portanto, tem que ser uma paz justa, que seja garantida também com a União Europeia, que seja garantida com a força da NATO, que indiscutivelmente tem que estar do lado de quem foi agredido, isto é, da Ucrânia, e tem que se conseguir precisamente a recuperação dos territórios, das fronteiras da Ucrânia, mas também pensar noutras coisas que são muito importantes, a reconstrução deste país que foi destruído e também a cura das pessoas. E depois uma coisa que é muito, muito importante é a reconciliação das populações. Russos e ucranianos são vizinhos, partilham muitos valores e princípios e, portanto, essa reconciliação é obviamente fundamental para que haja uma paz sustentável. E estas 2 guerras podem ficar comprometidas ou não, porque com um capítulo que se escreveu ainda em 2024, Donald Trump venceu as eleições norte-americanas e toma posse no final de janeiro de 2025. O que é que podemos esperar também de desenvolvimentos destes 2 conflitos com Trump na Casa Branca? Na área da resolução dos conflitos e da construção da paz, temos que olhar sempre para janelas de oportunidade, como lhe chamamos. E, portanto, vamos olhar para esta eleição não como algo muito, muito complicado para Zelensky e para a população ucraniana, mas vamos olhar para uma janela de oportunidade. E oportunidade para quê? Para que haja precisamente esta negociação, para que as 2 partes, a Ucrânia e também a Rússia, neste caso Putin e Zelensky, se possam sentar à mesa de negociações. Porque uma coisa é certa, não pode haver uma paz, como Putin muitas vezes tem experimentado, sem a população, sem a vontade da população ucraniana. Não é uma paz entre os Estados Unidos e a Rússia ou a China e outros, outras partes que obviamente estão implicadas, ou a própria União Europeia. Tem que ser uma paz com a voz da população da Ucrânia e, portanto, isto é absolutamente crucial.
tem que se começar por algum lado e tem que se sentar à mesa de negociações para conseguir expor os dois lados do conflito também e para olharem para aquilo que é essencial, é as necessidades, aquilo que todas as famílias, toda a população da Ucrânia quer. E vamos esperar para ver, vamos estar a acompanhar. E duas guerras que marcaram a atualidade ao longo deste ano, mas existem também acontecimentos muito bons que marcaram este 2024 como a concretização em curso de uma igreja sinodal. E é de facto de um processo que se trata, esta Assembleia Sinodal que decorreu até outubro de 2024 no Vaticano, por iniciativa do Papa Francisco e que chegou agora ao fim, ou não. É para isso que tenho comigo Rita Sacramento Monteiro. Olá Rita, da equipa editorial do .sj. Minha pergunta então é essa, chegou mesmo ao fim? Olá Otávio, é uma boa pergunta. Eu acho que uma certa parte do processo mais técnico chega ao fim e acho que, ou melhor, já chegou a uma fase de conclusões, agora aguardamos o resultado dos grupos de trabalho e isso também será importante, mas mesmo isso serão conclusões que vão abrir novos caminhos. Eu acho que este processo abriu muitos outros processos, portanto, se há algumas coisas que terminaram e devem terminar, porque os processos também devem ter princípio, meio e fim, agora penso que começou outro processo, que é este processo mais experiencial de vivermos e de nos reconhecermos como igreja, todos, a igreja de hoje, chamados a anunciar o Evangelho, todos parte. Agora trata-se de continuarmos a ensaiar este sermos juntos e participarmos juntos. Quando o Papa aprovou o documento final, deixou claro, as pessoas devem estar lembradas, que não iria escrever uma exortação apostólica pós-sinodal. Ou seja, aquilo que ali está, as indicações que chegam dos participantes no Sínodo e do Papa Francisco são de aplicação imediata, digamos assim. Isto é um grande desafio para as comunidades diocesanas, para os institutos, para as várias comunidades em que nós nos inserimos, de realmente implementar esta lógica sinodal nas relações, porque eu sei que é um tema que também tem muito querido. Não estamos a falar de tomar decisões de cima para baixo e de alterar coisas por decreto, é realmente transformar as relações que se vivem nas nossas comunidades. Sim, é um grande desafio, é transformarmos, é passarmos de uma igreja mais vertical, naquilo que quer dizer vertical das relações, portanto não tanto de vertical de uma hierarquia, a hierarquia faz parte da vida da igreja, mas para relações mais horizontais, colaborativas e participativas, e isso é um grande desafio, mas agora é a nossa missão, compromete-nos a todos, desde as estruturas às pessoas que estão nas comunidades de base, vai ser um desafio, mas também não é para implementar coisas por implementar, não é? Eu acho que mais do que agora implementar mudanças, eu acho que é certo, passará também por implementar algumas coisas, mas é vivermos essa mudança, é percebermos que é preciso, e claro, criar espaços que sirvam a essa mudança. Se as relações agora são mais horizontais, como é que nós participamos? Como é que nos continuamos a ouvir? O que é que na nossa comunidade já emergiu que é importante endereçar? Quem é que pode e deve participar e não consegue hoje participar na nossa comunidade? Como é que se criam esses espaços para a participação? Porque a ideia-chave é o Espírito de Deus fala em cada pessoa e como batizados somos todos chamados a ser igreja e portanto a escutar esse Espírito e a responder na nossa vida através desse Espírito para continuar a anunciar o Evangelho no tempo de hoje e no mundo de hoje. Esse é que é o grande desafio da igreja. O Sínodo veio ajudar-nos a reconhecermos-nos como igreja e a ensaiarmos este modo de ser e a transformarmos algumas coisas que eram de facto preciso transformar. Uma última pergunta, porque foi um tema que também tiveste a oportunidade de acompanhar, tanto pessoalmente como através do trabalho do .sj. Para quem está em casa e de repente parece que vem aqui mais um caderno de encargos, como é que se pode passar a mensagem de que esta mais do que mais uma obrigação ou mais uma tarefa a cumprir, nós estamos perante uma oportunidade? Sim, uma oportunidade e também lembrar às pessoas que nós temos memória. A igreja não foi sempre igual,
tem vindo a transformar-se no tempo. Ouvimos isso na conferência que o Ponte SJ promoveu na sequência do Sínodo para animar agora a continuidade deste processo naquilo que ele será nas comunidades, e veio cá o teólogo italiano Andrea Grillo, esta importância de fazermos memória da Igreja que foi mudando ao longo dos tempos e que é natural que hoje continue a mudar. Não é mudar por mudar, é mudar sempre para servir melhor o anúncio do Evangelho no tempo de hoje, que é a nossa missão. A Igreja, a missão principal da Igreja é continuar a anunciar a ressurreição de Jesus Cristo. E, portanto, o que eu digo às pessoas é, mesmo que o Sínodo tenha passado ao lado, mesmo que as pessoas, algumas, continuem sem perceber o que quer dizer a expressão, tentar resumir nesta ideia: somos todos Igreja. Não é a irmã, o padre, o líder, o catequista, que é mais igreja do que eu. Somos todos igreja e somos todos chamados a viver o nosso lugar na igreja, e portanto fazemos parte das respostas pastorais, da participação das decisões da vida da nossa comunidade, da vida da igreja local, regional, nacional e da igreja universal. Estarmos atentos às palavras do Papa, atentos ao Espírito, ao que o Espírito diz em cada um de nós. E, portanto, sim, diria às pessoas para se animarem e sentirem-se muito parte, porque é isso que pede o tempo que estamos a viver. Muito obrigado, Rita. Obrigada. Obrigada, Rita. Nós, neste balanço do ano, infelizmente, não podemos esquecer aquilo que aconteceu em Portugal no último mês de setembro, em que o regresso dos incêndios voltou a afetar populações inteiras de vários concelhos do país. E um dos concelhos onde o drama dos incêndios mais se fez sentir ao longo deste ano de 2024 foi precisamente o Concelho de Gondomar. Temos connosco o Sr. Presidente da Câmara, Marco Martins, cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar connosco. Acredito que, ao passarem a radiografia este ano de 24, esses dias dramáticos vêm logo à memória. Sim, aqueles dias de setembro foram dos mais marcantes e impactantes no Concelho de Gondomar e particularmente do ano de 2024. Nós já tivemos ao longo destes anos em que autarca muitos incêndios, os principais em 2016 com uma área ardida maior, mais significativa. Só que este foi uma violência extrema e com um conjunto de condições, quer meteorológicas, quer daquilo que são fenómenos naturais, quer também daquilo que foi a falta de meios que tanto criticamos e que levou a que tivesse propagação muito rápida, fosse impossível de combater, quer pela rapidez da propagação, quer obviamente por aquilo que foi a falta de meios de reforço ao Distrito do Porto. Felizmente, em Gondomar, os danos em habitações, em imóveis foram limitados e para isso foi também muito importante e decisivo o trabalho que se faz ao longo dos anos de limpeza dos terrenos, das faixas em redor das habitações, que permitiu de alguma forma que o fogo, mesmo quando não havia bombeiros a combatê-lo, chegasse ali na gíria, descesse encosta abaixo e morresse antes do edificado. O envolvimento das populações nesses acontecimentos, como é que os foi observando? Como é que se envolveu também com as populações? As populações foram inexcedíveis a ajudar os bombeiros, quando havia bombeiros, ou então elas próprias com os recursos que tinham, com baldes, com mangueiras, com cisternas, com tudo o que podiam. E depois ainda por cima para desajudar na questão do combate, naquela madrugada mais fatídica, precisamente aqui em Melos, onde estamos, no lugar Branzelo, o que aconteceu foi que muitos moradores estavam a usar as águas dos poços que tinham nas habitações com as bombas e a energia foi abaixo. O que foi mais um fator de preocupação e a prioridade aí, tanto como trazer bombeiros que ainda conseguimos uma coluna desviá-la para cá, também repor energia para que as bombas pudessem funcionar. Agora, foram muito dramáticos e eu, em muitos anos que tenho de autarca e também muitos bombeiros, nunca vi um fogo a propagar-se com tanta velocidade. Tínhamos ventos muito fortes, tínhamos uma umidade do ar baixíssima e uma temperatura muito elevada que chegou a atingir os 42 graus. De facto, foram dias para não esquecer, que esperemos que não se voltem a repetir, e felizmente em Gondomar, tirando um bombeiro ferido com gravidade, que ainda está a recuperar, e 7 com alguma feridos ligeiros, não houve mais vítimas a restar. E os programas de ajuda estão no terreno, as populações estão a ser ajudadas nos bens que perderam? Olha, há dois tipos de programas que o Governo lançou. Um que lançou logo de imediato apoio à agricultura e à pecuária, que dava um apoio de 6 mil euros a cada agricultor ou a cada produtor, como queremos chamar. Já temos cerca de 95 pedidos desses já validados e aprovados através da Câmara. Entretanto, decorre até ao final do mês de dezembro as candidaturas para que as empresas e os particulares possam, de uma forma geral, colocar os bens, enfim, num inventário de prejuízos para depois ver se é não aprovado o financiamento para a sua reconstrução.
Da parte da Câmara, da parte dos freguesias, temos dado todo o apoio aos cidadãos, muitos deles até iliterados informaticamente, naquilo que é o preenchimento e a submissão da candidatura, e esperemos que o Governo, de facto, honre a palavra e dê um apoio financeiro tão rápido quanto possível. Nós temos alguns particulares que, enfim, têm uma parte da casa afetada, não a parte principal, mas tem o logradouro, o anexo, mas temos algumas empresas que ainda precisam retomar a atividade e que precisam naturalmente de liquidez para o fazer. Sente o Conselho, nomeadamente estas terras aqui onde nos encontramos, de Melos, a recomeçar, a retomar a sua atividade também agrícola, também nas florestas? Sim, isso logo na semana seguinte viu-se uma vontade enorme das pessoas em querer recomeçar, em querer recuperar. Naturalmente na floresta há o fenómeno dos madeireiros agora a cortar a lenha e com as consequências que isso traz em termos de edificação de caminhos e vias públicas, mas o que eu noto é uma grande vontade das pessoas em querer retomar, recuperar e fazer tudo para que isto nunca mais volte a acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Felicidades para o novo ano que aí vem e para a sua vida também Bom pessoal. Natal para todos. Muito obrigado. Muito obrigado. E de facto, este foi um drama aqui na freguesia de Melos e em outras freguesias do Concelho de Gondomar, mas este ano 2024 fica marcado também pela comemoração de grandes efemérides da nossa história, uma delas, os 50 anos do 25 de Abril. Uma data que Portugal e a Igreja, nomeadamente o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, quiseram olhar e o resultado é uma publicação com o nome 25 de Abril, Permanências, Rupturas e Recomposições. Na nossa companhia está um historiador que contribuiu também para esta publicação, Pedro Silva Rei, historiador do Centro de Estudos. Agradeço a sua presença neste programa. Perguntava-lhe que conhecimento histórico é que foi possível apresentar nesta publicação? Esta publicação, em parceria com a agência Eclésia, reúne cerca de uma vintena de historiadores, jovens investigadores que estão agora no início do seu percurso académico. Procura fazer uma breve reflexão em torno da problemática do 25 de Abril a partir de 4 eixos: a guerra, o desenvolvimento, a democracia e a descolonização, e perceber a partir daí como é que se foi processando todas as dinâmicas de ruptura, recomposições e permanências na sociedade portuguesa no caldo revolucionário. Neste sentido, há muita coisa que ainda está por fazer, não é? Portanto, porque a revista, que aliás é publicada nestes formatos para chegar a um público mais largo, para democratizar o conhecimento científico, também é importante, ainda há muita coisa que está por fazer, porque muitos daqueles artigos são artigos de síntese e que procuram até lançar pistas de reflexão posterior, como o caso da relação entre os católicos, os movimentos eclesiais e depois as lideranças políticas, entre outros, não é? Com conhecimentos novos adquiridos também a entregar a novas gerações que não se relacionam com esta data do 25 de Abril de 1974 da mesma maneira? O contexto comemorativo dos 50 anos de 25 de Abril, longe de se encerrar numa lógica ritual ou memorialística sobre o passado, tem sido o contexto importante para produzir uma nova reflexão, uma nova abordagem historiográfica sobre os acontecimentos, nomeadamente por parte de uma nova geração de investigadores, não só desta casa, mas também de outras. Poderia citar alguns, como o Gil Gonçalves, a Rita Lucas ou o João Madeira, não é? Ou o João Santos também. Neste sentido, no campo da historiografia religiosa e da relação entre os católicos e a política no pós-25 de Abril, muito que ainda está por fazer, mas talvez um dos nomes incontornáveis desse processo de atualização da reflexão historiográfica é o Edgar Silva e os seus trabalhos em torno, agora do desenvolvimento humano integral, mas em torno dos católicos da Revolução e o Partido Comunista. Valerá a pena não encerrarmos este aniversário dos 50 anos do 25 de Abril e lançar pistas para o futuro, para se continuar a investigar e perceber de que forma é que os católicos contribuíram também para esta data e para esta liberdade? Sim, volto a dizer, o contexto das comemorações é desde logo um contexto propício para alargar o interesse e os horizontes dos estudos historiográficos, onde o fenómeno religioso pode ser convocado como instância de observação das sociedades e do humano, neste caso, da sociedade portuguesa dos anos 70. A partir de novas pistas de reflexão, porque estamos a falar de uma sociedade que se reconfigura e o fenómeno religioso reconfigura-se aí também, novas pistas de reflexão, como, por exemplo, a assunção do paradigma da pluralidade como paradigma estruturante do religioso, a declinação de uma análise muito quantitativa a favor de uma análise, como António Matos Ferreira diz, da assunção do religioso como instância de formação de subjetividades e de mundividências, ou até a assunção
porque estamos a falar, mais uma vez, de uma sociedade secular, não é? De estudar o religioso para lá das dinâmicas institucionais, canónicas ou doutrinais. Por exemplo, assumir a cidadania como um espaço de enunciação onde a crença se diz, se matiza e gera novas solidariedades e siciparidades. Formas também de continuar a convocar os cidadãos para celebrar esta data e para continuar a evocar também outros acontecimentos. Alguns deles marcaram este ano de 2024, outros irão com certeza marcar 2025. Alguns deles passam precisamente por este programa e que marcaram a história da Igreja em Portugal. Exatamente, um desses acontecimentos foi a visita ad limina dos bispos portugueses a Roma, foi no mês de maio. Dom José, foi um momento importante, digamos que não foi apenas para agradecer a Jornada Mundial da Juventude do ano anterior, mas o que é que os bispos também trouxeram de Roma nesse encontro com o Papa? Olha, trouxemos uma mensagem que está ligada, de facto, com aquilo que foi o ano, a presença e a vivência da JMJ em Lisboa e no país inteiro. Isso foi muito comentado por todos, em todos os dicastérios, e inclusivamente também pelo Papa, mas foi também, não só isso, foi aquilo que significou, mas que pressupôs também um caminho de futuro também para a nossa juventude e para a nossa Igreja, e em tantíssimos aspectos. Mas partiu-se precisamente deste sentido da JMJ, de tantos outros fatores que estão em curso na Igreja, precisamente o mais importante, o da transformação pastoral e sinodal da Igreja, que se quer uma Igreja participativa e missionária, e portanto é isso mesmo que foi sublinhado em todos os lugares. Este é o ambiente que se vive na Igreja, e é isso também que de certo modo dá uma certa razão de ser àquilo que nós vivemos neste ano jubilar que está para iniciar-se agora. Inicia-se no Natal, precisamente na festa da esperança por excelência. Um povo que vivia nas trevas via uma grande luz. Isso é aquilo com que se começa a liturgia de Natal, e é precisamente deste mundo problemático onde nós vivemos que nós, como igrejas, somos chamados a viver, a criar e a anunciar um projeto, um sonho de paz, um sonho de fraternidade, um sonho de solidariedade para a transformação deste mundo e do planeta onde nós vivemos. Este foi um ano também em que continuou esta atenção, este trabalho no que toca ao acompanhamento das situações de abuso, agora já a desenhar-se esta dimensão das compensações financeiras, um assunto que continua na ordem do dia, nas preocupações da Igreja Católica em Portugal. E há de continuar sempre, porque este foi um arranque de um processo que se quer vivo na Igreja e que se quer que colabore para criar-se uma cultura de respeito, uma cultura de defesa das nossas crianças e dos nossos jovens, adolescentes particularmente, e de todas as pessoas vulneráveis, para que possam de facto viver a Igreja como um lugar de segurança e de acolhimento são e seguro onde possam viver. E acha que tem marcado, ao fim e ao cabo, positivamente também para a restante sociedade o exemplo e o trabalho que está a ser feito na Igreja Católica? Isso temos de perguntar à sociedade, mas o que eu acho é o seguinte: nós quisemos de facto que isto mexesse com a sociedade, e de facto mexeu. E mexeu dramaticamente, e mexeu pela pior das razões, significa a existência de situações destas, e por isso mesmo ninguém se pode demitir deste trabalho de construção de uma mentalidade nova, que penetra até cada família e cada instituição da sociedade, porque é aí propriamente onde se encontram as maiores ocasiões também de abuso. Nós continuamos a dizer, o trabalho está a ser feito, sobretudo, e é isso que é o mais importante, na mentalização e na formação de pessoas que possam não só colaborar para evitar novos casos,
mas também saber resolver quando eventualmente algo acontece. Este próximo ano, um ano muito marcado pelo jubileu. E é o ano que vai ser, e é um ano de esperança. Aliás, peregrinos da esperança, esperança é o que o nosso mundo precisa, mas não se espera sentados, espera-se ativamente construindo, e é isso que hoje nós celebramos uma esperança antecipadamente. Nós estamos sempre a construir um futuro em cada geração. A Igreja é chamada para isso, para defender este planeta, para criar condições para que todos aqueles que nele vivam possam encontrar uma solução para os seus problemas e viver em paz, e isso é aquilo que constantemente nos vai. Somos peregrinos, nunca estará feito esse mundo novo e esse mundo totalmente em ordem vai ser outro também dentro do poder de Deus, que é Ele que dá, mas nesta terra nós somos chamados a construir o melhor possível o caminho e o sonho de Deus. Muito bem, muito obrigado, D. José Ornelas. Boas festas a todos. Muito obrigado. E foi esta um pouco a revista do ano que fizemos, olhando diversas áreas da atualidade.